O Oeste de 1869 não pedia licença para existir. Ele simplesmente acontecia. Um território esquecido por Deus, lembrado apenas pelo frio, pelo vento e por uma vastidão que não oferecia consolo a ninguém. Ali, onde a linha do horizonte parecia um corte mal feito entre céu e terra, a vida era medida em estações, e o inverno chegava sempre como uma sentença. Naquela planície aberta, o vento soprava sem obstáculos, como se procurasse algo para derrubar. Não havia árvores altas o suficiente para detê-lo, nem colinas para quebrar sua fúria. Apenas campos de feno endurecido, cercas tortas e um rancho solitário que rangia mesmo quando ninguém se movia dentro dele. O silêncio não era ausência de som. Era um peso. Um aviso constante de que ninguém veria. O marido estava morto havia poucos dias. Não houve discursos. Não houve últimas palavras dignas de lembrança. Apenas um corpo frio, estendido sobre o chão de madeira, e o som seco da pá cortando a terra dura demais para um enterro adequado. A morte no Oeste não fazia cerimônia, ela chegava como tudo ali, direta, brutal, definitiva. O narrador observa que a mulher não chorou como se espera que uma viúva chore. Não caiu de joelhos, não gritou para o céu. Apenas fechou os olhos por um instante mais longo do que o normal, como quem aceita uma conta que não pode recusar. Depois, voltou ao trabalho. Porque o frio não espera pelo luto. O rancho agora era grande demais para uma pessoa só. Cada passo ecoava. Cada porta aberta lembrava a ausência de alguém que já não pisaria ali novamente. À noite, quando o vento batia contra as paredes de madeira, parecia que o próprio lugar respirava com dificuldade, cansado de sustentar uma história que estava se desfazendo. Do lado de fora, a planície se estendia em todas as direções, branca em alguns pontos, acinzentada em outros, como se o mundo estivesse perdendo a cor pouco a pouco. O céu não prometia nada além de mais frio. Nuvens baixas, pesadas, acumulavam-se dia após dia, empurradas por um vento cortante que trazia consigo o cheiro metálico da neve antes mesmo que ela caísse. Os sinais estavam ali para quem soubesse ler a terra. O gado se movia menos. As galinhas pararam de botar. A água no balde criava uma película de gelo antes do sol desaparecer. À noite, o frio entrava pelas frestas da casa como um ladrão paciente, roubando o calor centímetro por centímetro. E o feno, empilhado ao lado do celeiro, amanhecia rígido, coberto por cristais brancos que não derretiam mais ao longo do dia. Os vizinhos mais próximos estavam a léguas de distância. No verão, isso significava liberdade. No inverno, significava abandono. Nenhuma ajuda chegaria a tempo se algo desse errado. Nenhuma mão surgiria na porta trazendo lenha, comida ou conselhos. No Oeste, cada família sobrevivia por si, e agora, aquela família havia se reduzido a uma única pessoa. A mulher contava os mantimentos em silêncio. Farinha. Um pouco de sal, carne seca suficiente para algumas semanas, se fosse cuidadosa. Lenha que não duraria até o fim da estação. Ela não precisava fazer contas complicadas para entender a verdade que crescia dentro dela como o frio nos ossos. Aquela casa não a salvaria. Construída para dias amenos e noites suportáveis, ela nunca fora pensada para enfrentar um inverno como aquele que se anunciava. As paredes finas rangiam sob o vento. O telhado deixava passar o ar gelado. Cada canto escondia uma corrente invisível que sugava o calor do corpo. Dormir ali já era difícil. Permanecer ali por meses seria impossível. O medo não era expresso em palavras. Ele se manifestava em gestos pequenos, em mãos que demoravam mais a soltar um objeto, olhos que avaliavam cada detalhe ao redor, passos cautelosos, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Ela sabia, e mesmo sem dizer, que, se nada mudasse, aquele inverno terminaria do mesmo modo que o enterro recente, em silêncio e terra fria. À noite, sentada perto do fogo fraco, a mulher encarava as chamas como se procurasse respostas dentro delas. O vento uivava do lado de fora, batendo nas paredes, passando por baixo da porta, fazendo a casa gemer como um animal ferido. Era o som do inverno se aproximando.
Não com pressa, mas com certeza. O narrador observa que o Oeste não mata apenas com armas ou doenças. Ele mata com paciência. Mata fazendo esperar. Mata oferecendo escolhas ruins e tempo suficiente para entendê-las. Naquela noite, enquanto o céu se fechava de vez e a primeira neve fina começava a cair, a mulher compreendeu algo que ninguém lhe ensinara. Sobreviver ali não significava apenas resistir. Significava mudar. Adaptar-se. Pensar como a própria terra pensava. O luto ainda estava fresco demais para ser sentido por completo. Mas o inverno não respeitava dores humanas. Ele já estava à porta. E, antes que a saudade pudesse se transformar em lágrimas, a necessidade se transformaria em ação. Na vastidão silenciosa do Oeste, uma decisão começava a tomar forma, e não por esperança, mas por pura sobrevivência. A lenha terminou antes que o inverno mostrasse seu verdadeiro rosto. Não houve surpresa nisso, em apenas a confirmação de algo que a mulher já sentia nos ossos. O último tronco foi lançado ao fogo numa manhã cinzenta, e as chamas responderam fracas, como se soubessem que não seriam alimentadas novamente. O calor durou pouco. Logo, o frio retomou o espaço, avançando pela casa com a mesma naturalidade com que o vento atravessava a planície. Os animais foram os primeiros a pagar o preço. Uma das galinhas foi encontrada rígida ao amanhecer, o corpo pequeno dobrado de um jeito errado demais para ser ignorado. Depois veio o cordeiro mais fraco, que não resistiu à noite. O gado permanecia de pé por hábito, não por força. Cada perda não era acompanhada de lágrimas, mas de um cálculo silencioso e menos alimento consumido, menos calor necessário, menos tempo ganho. A casa rangia à noite como se estivesse cansada de existir. As tábuas se contraíam com o frio, estalando em sons secos que ecoavam no escuro. Em alguns momentos, parecia que as paredes iam ceder, como se a própria estrutura estivesse tentando fugir do inverno. A mulher permanecia acordada, envolta em cobertores que já não isolavam nada, contando os estalos como quem conta batidas de um coração doente. O narrador não fala de desespero. Fala de atenção. Ela observava. Sempre observava. Não havia espaço para vitimismo naquele território. O Oeste não recompensava quem se lamentava. Ele apenas aguardava o erro. A mulher pensava de forma prática, como aprenderá ao longo dos anos, o que ainda tinha, o que podia ser reaproveitado, o que precisava mudar antes que o frio decidisse por ela. Durante o dia, caminhava pelo rancho com passos medidos, sentindo o vento cortar o rosto como uma lâmina sem pressa. Cada construção era avaliada não pelo que fora, mas pelo que ainda poderia oferecer. O celeiro. As cercas. As vigas esquecidas atrás da casa. Tudo era potencial ou perda. Foi ali, diante do celeiro, que seus olhos repousaram no feno empilhado. Montes altos, comprimidos com cuidado durante o verão, agora cobertos por uma crosta de gelo e neve. Ao tocá-los, os dedos sentiam algo inesperado, por dentro, o feno ainda guardava calor. Não o suficiente para aquecer um corpo humano por muito tempo, mas suficiente para não estar congelado como o ar ao redor. Ela permaneceu ali mais tempo do que o necessário, observando a neve se acumular ao redor dos montes. A forma como o vento desviava deles. Como a neve criava uma camada protetora, em vez de penetrar. O feno não lutava contra o inverno. Ele o absorvia. A ideia não surgiu de repente. Ela se formou devagar, como tudo que realmente importa naquele tipo de vida. Havia histórias antigas, contadas em vozes baixas ao redor do fogo em tempos melhores. Relatos de viajantes do norte, de povos que moldavam a neve para sobreviver ao frio extremo. Abrigos arredondados, sem cantos onde o vento pudesse se agarrar. Construções que pareciam frágeis, mas resistiam porque entendiam o inimigo. Ela nunca vira um com os próprios olhos. Mas lembrava-se das descrições. Lembrava-se da lógica por trás da forma. O vento odeia curvas suaves. O frio procura frestas. Naquela tarde,
Enquanto o céu escurecia cedo demais, a mulher começou a caminhar em círculos ao redor do monte de feno maior. Seus passos deixavam marcas rasas na neve recém-caída. Ela parava, observava, recomeçava. O narrador acompanha seus pensamentos, diretos e sem floreios. A casa não aguenta. Não há lenha. O frio vai piorar. O feno isola. A forma certa pode fazer a diferença. Não havia garantia de sucesso. Apenas a certeza de que ficar parada significava morrer. O frio, tratado ali como um inimigo ativo, parecia responder à sua hesitação. O vento aumentou. A neve caiu mais pesada. A noite chegou cedo, como um aviso final. Era como se o inverno estivesse testando sua determinação, tentando quebrá-la antes que ela tentasse algo novo. Na manhã seguinte, ela começou. Sem anúncios. Sem pedir ajuda. Apenas ação. Usou ferramentas simples, algumas já gastas pelo tempo. Reaproveitou tábuas do antigo galinheiro, vigas soltas do celeiro, pedaços de madeira que antes sustentavam cercas agora soterradas. Cada peça era medida, testada, adaptada. Nada era desperdiçado. O feno foi moldado em blocos grossos, compactados com o peso do próprio corpo. Ela empilhava, ajustava, moldava em forma curva, lembrando-se das histórias antigas. A estrutura crescia lentamente, um arco irregular que parecia desafiar a lógica comum da construção. Não havia linhas retas. Não havia ângulos rígidos. Apenas uma forma que seguia a necessidade. O dossel de madeira foi a parte mais arriscada. Sem madeira suficiente para paredes tradicionais, ela decidiu usar o que restava para criar uma cobertura simples, sustentada por vigas reaproveitadas, inclinadas para que a neve escorresse em vez de se acumular. Não era bonito. Não era elegante. Mas era funcional. No oeste, isso bastava. À noite, exausta, a mulher observava o abrigo inacabado à distância. O vento uivava, tentando arrancar pedaços do feno, testando a firmeza da estrutura como um predador impaciente. Algumas partes cederam. Outras resistiram. Cada falha era anotada mentalmente. Cada acerto, reforçado no dia seguinte. O narrador deixa claro, e aquilo não era loucura. Era engenhosidade nascida da necessidade. Improvisação não como desespero, mas como coragem consciente. Ela não sabia se sobreviveria. Ninguém saberia. Mas, pela primeira vez desde a morte do marido, a mulher não esperava pelo inverno. Ela respondia a ele. E, naquela planície esquecida, sob um céu que não oferecia piedade, uma ideia improvável tomava forma, emoldada em feno, sustentada por madeira velha e pela recusa silenciosa de desistir. Eles apareceram numa manhã clara demais para o frio que se aproximava. 2 homens a cavalo, vindos de uma fazenda distante, pararam perto da cerca quebrada e ficaram ali por um tempo maior do que o necessário. Não vieram oferecer ajuda. Vieram olhar. No oeste, curiosidade raramente significava compaixão. Era apenas a necessidade humana de confirmar que alguém estava pior. Os olhos deles pousaram sobre a construção estranha erguida ao lado do celeiro. Uma forma arredondada, feita de feno comprimido, com um telhado de madeira reaproveitada que parecia improvisado demais para ser levado a sério. Um abrigo que não se encaixava em nenhuma lógica conhecida por homens acostumados a paredes retas e telhados pesados. Feno não vence o inverno, disse um deles, sem nem se preocupar em baixar a voz. O outro riu, um som curto, seco, carregado mais de alívio do que de humor. Riam porque não eram eles que precisavam confiar naquela coisa. Riam porque zombar era mais fácil do que admitir que também tinham medo do frio que vinha. A mulher continuou trabalhando. Não respondeu. Não levantou a cabeça. O narrador observa que o silêncio dela não era submissão, era economia de energia. Cada palavra desperdiçada ali faria mais falta à noite, quando o vento cortasse a pele e o corpo exigisse calor que já não existia. Os homens ficaram mais alguns minutos, trocaram comentários baixos, balançaram a cabeça como quem assiste a um erro anunciado.
Depois partiram, deixando marcas profundas na neve e uma sentença não dita: ela não sobreviveria. O isolamento se tornou mais pesado depois disso. Não porque ela se importasse com a opinião deles, mas porque aquelas risadas lembravam uma verdade incômoda: e se o abrigo falhasse, ninguém estaria perto o bastante para ajudar. O julgamento social não matava diretamente, mas afastava qualquer possibilidade de socorro. O trabalho continuou. Dias inteiros de esforço físico brutal. As mãos da mulher sangravam, rachadas pelo frio e pelo atrito constante do feno endurecido. À noite, ela as envolvia em panos velhos, tentando conter a dor apenas o suficiente para conseguir dormir algumas horas. O corpo doía de maneiras novas a cada manhã. Ombros, costas, joelhos, em tudo reclamava. Ela acordava antes do sol, quando ainda era possível sentir uma diferença mínima entre noite e dia. Trabalhar com o frio absoluto era impossível. Era preciso aproveitar cada momento em que o ar permitia movimento. O feno era pesado. Compactá-lo exigia força, peso do corpo, repetição exaustiva. Cada bloco era ajustado com cuidado, pressionado contra o anterior, moldando a curva necessária para que o vento não encontrasse onde se agarrar. À noite, o abrigo parecia menor do que durante o dia. A sombra fazia com que parecesse frágil, quase ridículo diante da vastidão ao redor. O narrador descreve como a dúvida surgia sempre nesse momento, quando o cansaço abria espaço para pensamentos que o trabalho mantinha afastados. E se eles estiverem certos? A pergunta nunca era dita em voz alta. Mas estava ali, pairando entre o vento e o silêncio. Ela lembrava das risadas. Do jeito como os homens haviam olhado para a construção, como se já estivessem contando os dias até o fracasso. O telhado de madeira tornou-se sua última esperança. Sem madeira suficiente para reforçar tudo, ela concentrou o que restava na cobertura. Vigas irregulares, encaixadas com precisão improvisada, sustentavam tábuas antigas que já tinham servido a outros propósitos. Cada peça carregava marcas do passado e rachaduras, nós, imperfeições e mais juntas formavam algo novo. Algo que precisava resistir. Ela testava o telhado empurrando com o peso do próprio corpo, ouvindo os rangidos com atenção. Não havia espaço para erro. Se aquela parte cedesse, o abrigo inteiro se tornaria uma armadilha mortal. O vento parecia entender isso. Passava com mais força, como se quisesse arrancar o telhado antes que estivesse pronto. Algumas noites, rajadas tão violentas faziam o feno vibrar, soltando partículas secas no ar. A mulher acordava sobressaltada, convencida de que tudo tinha desmoronado. Mas, ao sair para verificar, encontrava a estrutura ainda de pé e ferida, mas resistindo. Os dias ficaram mais curtos. O céu, mais pesado. A neve começou a cair com mais frequência, acumulando-se rápido demais para ser ignorada. O inverno já não se aproximava. Ele estava ali, testando cada decisão tomada até então. O abrigo ficou pronto numa tarde em que o ar parecia parado demais. O tipo de silêncio que antecede algo grande. Algo irreversível. Ela deu os últimos ajustes com mãos dormentes, reforçou pontos fracos, fechou pequenas frestas com feno solto. Quando terminou, afastou-se alguns passos e observou. O iglu de feno não era bonito. Não era digno de orgulho público. Mas estava ali. Inteiro. Desafiando tudo o que diziam ser sensato. Pouco antes do anoitecer, os primeiros flocos grandes começaram a cair. Não a neve fina dos dias anteriores, mas pedaços pesados, determinados, que se acumulavam rápido. O céu escureceu cedo demais. O vento voltou, mais constante, mais frio. A grande nevasca anunciada por rumores distantes finalmente chegava. A mulher entrou no abrigo pela primeira vez com a sensação estranha de estar cruzando um limite invisível. Deixava para trás a casa que não a protegeria e apostava tudo em algo que ainda não tinha sido testado de verdade. Lá dentro, o ar parecia diferente. Mais parado. Menos cortante. Ainda frio, mas não mortal.
Ela se sentou no chão coberto de feno, encostou as costas na parede curva e fechou os olhos por um instante. O narrador não oferece certezas. Apenas a verdade crua daquele momento. Ela mesma não sabia se aquilo iria aguentar. Do lado de fora, o vento aumentava. A neve caía mais forte. O inverno avançava como um exército silencioso, pronto para esmagar qualquer erro. E, naquela noite, enquanto a primeira grande nevasca envolvia tudo, o iglu de feno enfrentava seu primeiro teste, e observado apenas por uma mulher cansada, um céu impiedoso e um frio que não sabia desistir. O inverno chegou como se tivesse esperado o momento certo para atacar. Não veio em rajadas isoladas, nem em dias alternados de trégua. Veio inteiro. Um peso contínuo que se instalou sobre a planície e se recusou a sair. As nevascas começaram e não terminaram. A neve caía durante o dia, durante a noite, durante sonhos breves e despertares confusos. Quando o vento cessava por algumas horas, era apenas para recuperar fôlego antes de voltar com mais força. Era o pior inverno em 75 anos, e embora ninguém estivesse ali para registrar números, o corpo humano fazia esse cálculo por si só. A dor nos ossos. A pele que queimava com o frio. O ar que parecia cortar os pulmões a cada respiração. Do lado de fora, o mundo desaparecia pouco a pouco. Cercas sumiram sob montes brancos. O celeiro tornou-se apenas uma forma indefinida no horizonte próximo, visível apenas quando o vento soprava do ângulo certo. O rancho, que já parecia frágil antes, foi engolido pela neve até o telhado. A casa onde a mulher viverá seus dias anteriores não passava agora de um volume silencioso, sepultado sem cerimônia. As fazendas vizinhas tiveram destino semelhante. Algumas desapareceram sem deixar sinais claros de vida. Outras foram encontradas semanas depois, soterradas, com portas bloqueadas por paredes de gelo. Histórias correram levadas pelo vento, e quando o vento permitia. Pessoas que tentaram atravessar a planície em busca de ajuda e nunca chegaram. Corpos encontrados dias depois, congelados em posições que denunciavam pressa e desespero. O Oeste não perdoava decisões tomadas tarde demais. Dentro do iglu de feno, o tempo perdeu significado. O silêncio era quase absoluto. Não o silêncio confortável da ausência de barulho, mas um silêncio pesado, amortecido, como se o mundo tivesse sido coberto por um cobertor espesso. O feno absorvia os sons, abafava o uivo do vento, transformava a fúria lá fora em um murmúrio distante. Ainda presente, ainda ameaçador, mas contido. O calor ali dentro era mínimo. Não havia fogo constante. Não havia conforto. Apenas o suficiente para não morrer. O feno, comprimido e seco, criava uma camada isolante que mantinha o ar menos hostil. A madeira do dossel sustentava o peso crescente da neve, rangendo de vez em quando, lembrando que nada ali era indestrutível. A mulher respirava devagar, economizando energia. Cada movimento era pensado. Comer pouco, mover-se apenas quando necessário, manter o corpo encostado às paredes curvas que devolviam um pouco do calor que ela produzia. A sobrevivência era uma sequência de decisões pequenas e exatas. O narrador não romantiza esses dias. Fala de desconforto constante. De frio persistente. De noites em que o sono vinha fragmentado, interrompido pelo medo de que o telhado cedesse ou de que o abrigo afundasse sob o peso da neve acumulada. Algumas vezes, ela acordava no escuro absoluto, sem saber se era noite ou dia. A luz mal entrava. O mundo exterior parecia ter deixado de existir. O tempo não era mais marcado por sol ou sombra, mas pela fome, pela sede e pelo cansaço. Houve momentos em que o vento se tornava violento demais. Rajadas longas, contínuas, que empurravam toneladas de neve contra o abrigo. O iglu vibrava. O feno estalava. A madeira gemia sob a pressão. Nessas horas, a mulher permanecia imóvel, os olhos abertos, o corpo tenso, ouvindo cada som com atenção absoluta. Não havia orações em voz alta. Apenas a concentração silenciosa de quem sabe que qualquer pânico desperdiça forças preciosas.
Lá fora, a natureza esmagava tudo sem distinção. Não importava o quanto alguém tivesse trabalhado no verão, o quanto tivesse planejado. Aquele inverno estava além da média, além do esperado, além do que muitos acreditavam ser possível sobreviver. Ele avançava como uma maré gelada, apagando erros e acertos com a mesma indiferença. E ainda assim, o abrigo não cedia. O feno cumpria seu papel, isolando, absorvendo umidade, mantendo uma temperatura interna ligeiramente acima do fatal. A forma arredondada desviava o vento, impedindo que ele encontrasse pontos fracos. A madeira, reaproveitada e irregular, distribuía o peso da neve em vez de concentrá-lo. Cada decisão tomada antes do inverno mostrava agora sua importância. O narrador, é claro, não era a sorte. Sorte é quando algo dá certo apesar de escolhas ruins. Aquilo dava certo por causa de escolhas difíceis, feitas quando ainda havia tempo para pensar. Engenhosidade aplicada com disciplina. Observação transformada em ação. Os dias se arrastavam. Ou talvez fossem semanas. A mulher não saberia dizer. Às vezes, ela saía por alguns minutos, apenas para remover neve acumulada em pontos críticos. Cada saída era uma batalha contra o frio que tentava roubar mais do que o corpo podia oferecer. O rosto queimava. As mãos perdiam a sensibilidade quase imediatamente. Ela voltava rápido, batendo os pés, esperando que a dormência não fosse permanente. Em certo momento, encontrou sinais do que acontecia além de seu pequeno círculo de sobrevivência. Um cavalo apareceu próximo ao abrigo, exausto, coberto de gelo. Sem sela. Sem dono. Ficou ali por algumas horas, respirando com dificuldade, antes de cair. O corpo permaneceu parcialmente visível por dias, até ser coberto pela neve. Não havia muito a ser feito. O inverno não permitia gestos de piedade que custassem energia demais. A solidão era total. Nenhuma voz humana. Nenhum sinal de movimento além do vento e da neve. Se o mundo ainda existia, ele estava distante demais para importar. Tudo se resumia ao espaço interno do iglu, à respiração controlada, à espera paciente. E, mesmo assim, o abrigo continuava de pé. No auge do inverno, quando as temperaturas atingiram níveis que congelavam água em minutos, o feno permaneceu seco o suficiente para isolar. A madeira, testada ao limite, sustentou. O frio foi contido, não vencido, mas atrasado o suficiente para que a vida persistisse. O narrador reforça que sobreviver ali não exigiu força bruta. Exigiu entendimento. O inverno foi tratado como um inimigo poderoso, sim, mas também previsível. Ele fazia sempre as mesmas coisas. Atacava frestas. Explorava ângulos. Quebrava o que resistia de forma rígida demais. O abrigo não o enfrentou. Adaptou-se. E enquanto o inverno engolia fazendas, histórias e pessoas, aquele glu de feno permanecia como uma pequena anomalia na vastidão branca. Um espaço mínimo onde a vida insistia em continuar, sustentada não por milagres, mas pela recusa silenciosa de desistir. A primavera não chegou de uma vez. No oeste, nada chegava assim. Ela veio em sinais pequenos, quase tímidos, como se o mundo tivesse medo de prometer demais depois de tudo que fora perdido. Primeiro, o vento mudou. Já não cortava com a mesma lâmina invisível. Depois, o céu clareou por algumas horas a mais a cada dia. A neve, que durante meses parecerá eterna, começou a ceder, afundando sob o próprio peso, revelando manchas escuras de terra viva. Quando a mulher saiu do iglu naquela manhã, o sol tocou seu rosto de um jeito diferente. Não aquecia totalmente, mas não feria. O abrigo ainda estava ali, marcado pelo inverno, deformado em alguns pontos, mas inteiro. O feno escurecido, a madeira curvada, tudo carregava cicatrizes, e isso era prova suficiente de que havia resistido. Ao redor, o mundo parecia outro. Onde antes havia apenas branco, agora surgiam contornos, cercas tortas, restos de construções, ferramentas esquecidas sob a neve. A casa antiga reaparecia pouco a pouco, silenciosa e vazia,
como um túmulo aberto demais. O celeiro, parcialmente soterrado, inclinava-se num ângulo estranho, sobrevivente por acaso. Não demorou para que homens surgissem na planície. Vieram a cavalo, avançando devagar, como quem atravessa um território que já não reconhece. Alguns eram os mesmos que haviam rido meses antes. Outros vinham de mais longe, atraídos por rumores que pareciam improváveis demais para serem verdade. Histórias de um abrigo feito de feno que não cedeu ao pior inverno em 75 anos. Eles pararam diante do iglu e ficaram em silêncio. Nenhum riso. Nenhuma piada. Desceram dos cavalos, caminharam ao redor da estrutura, tocaram o feno compactado, observaram a madeira reaproveitada. Alguns balançaram a cabeça lentamente, não em negação, mas em admissão. Aquilo não fazia sentido segundo o que acreditavam saber. E ainda assim, estava ali. A incredulidade transformou-se em respeito. Não por palavras bonitas, mas por gestos simples, um chapéu retirado por alguns segundos a mais do que o necessário, um olhar que já não julgava, apenas reconhecia. Eles tinham perdido vizinhos. Tinham encontrado casas vazias. Tinham visto o inverno vencer homens mais fortes, com abrigos mais caros, com mais recursos. E, diante deles, havia uma prova silenciosa de que a sobrevivência nem sempre segue as regras aceitas. O iglu tornou-se símbolo sem jamais ser proclamado como tal. Não houve placas. Não houve discursos. Mas quem passava pela região diminuía o ritmo do cavalo para olhar melhor. Alguns tentavam copiar a ideia em versões menores. Outros apenas contavam a história adiante, mudando detalhes, exagerando aqui e ali, como acontece com tudo que sobrevive ao tempo. A mulher não buscou fama. Não pediu reconhecimento. Não pediu nada. Quando perguntavam como tivera coragem, ela apenas respondia com poucas palavras, e não porque fosse humilde por escolha, mas porque sabia que a verdade não cabia em frases longas. Coragem, ali, não fora bravura. Fora a necessidade. Fora a ausência de alternativas. O narrador observa que há uma força que raramente é celebrada nas histórias do Oeste. Não a força do revólver, nem do punho fechado, nem do homem que conquista território à base de violência. Mas a força invisível, paciente, silenciosa. Aquela que sustenta, adapta, resiste. Especialmente a força feminina. Não há que busca provar algo, mas há que faz o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. Há que constrói em vez de destruir. Há que observa o mundo como ele é e encontra brechas onde outros só veem fim. O inverno levou muitos. Levou famílias inteiras. Levou sonhos que nunca seriam reconstruídos. Levou nomes que hoje ninguém mais lembra. Mas não levou a vontade de viver. Não levou a capacidade humana de aprender com a terra, de respeitar suas regras e ainda assim encontrar um caminho dentro delas. O iglu de feno, aos poucos, foi desmontado. Parte do material voltou a servir a outros propósitos. Nada ali foi guardado como relíquia. Porque o verdadeiro legado não estava na estrutura, mas no que ela ensinava. O narrador conclui com uma verdade simples, dura e necessária. Nem toda fortaleza é feita de pedra. Algumas são feitas de necessidade, coragem e silêncio. E essas, muitas vezes, são as que resistem mais tempo. Se esta história tocou você, deixe um like para que mais pessoas conheçam essas histórias esquecidas do Velho Oeste. Compartilhe nos comentários, você teria tido coragem de confiar em algo tão improvável? E inscreva-se no canal para continuar ouvindo histórias reais, em onde a sobrevivência era a maior forma de coragem.